Olá, tudo bem? Meu nome é Claudine e esse é o nosso vídeo sobre projeto de texto dissertativo argumentativo, especificamente sobre o desenvolvimento. No vídeo anterior a gente comentou um pouquinho sobre a introdução e no próximo nós vamos falar sobre a conclusão. Quem é meu aluno sabe que eu chamo o desenvolvimento de coração do texto dissertativo argumentativo, porque é ele que vai trazer essa parte que vai trazer para o leitor o desenvolvimento da sua argumentação, o desenvolvimento do seu ponto de vista que já foi apresentado na introdução, certo? Então não dá para a gente chegar nessa etapa do projeto de texto pensando em como é que eu vou desenvolver o meu ponto de vista se eu não tenho o ponto de vista. Então, se você está com alguma dificuldade para desenvolver seus argumentos, vamos pensar melhor em como é que está estruturado, organizado o seu ponto de vista, certo? Bom, mas nós precisamos então falar um pouquinho sobre o projeto de texto do desenvolvimento. Como é que nós vamos organizar esse coração do texto dissertativo argumentativo? Assim como na introdução, nós também temos algumas perguntas que podem ser motivadoras. São elas: o que é que faz com que esse tema seja um problema social? Seja um problema nessa realidade em que nós vivemos? Ok? Então você tem que pensar basicamente em quais são as causas que levam que fazem com que esse tema seja um problema, certo? Você vai construir essa argumentação. O que você precisa para isso? Você precisa de dados. Você não vai tirar isso da sua cabeça inventando informações. Onde é que estão esses dados? Esses dados podem estar no seu repertório sociocultural, eles podem estar na coletânea, ok? Então você precisa pensar em como é que esse problema, esse tema se configura como um problema social, certo? Essa pode ser a linha argumentativa do seu primeiro parágrafo de desenvolvimento. O segundo parágrafo, ele pode ser pautado nas consequências desse problema, que é o tema, para a nossa sociedade, para essa realidade em que nós vivemos. E aí vale a mesma organização do parágrafo anterior. Que dados você tem para sustentar essa argumentação que você vai fazer? Ok? E como é que eu vou levar isso para o papel, a partir da reflexão sobre essas duas perguntas? Você pode levar com a seguinte estrutura, pensando aí cada parágrafo com essa mesma estrutura, ok? E essa estrutura também foi pensada pela professora Gabriela, lá no Instagram ela é @oegovirtualdagabi. Já falei dela aqui e vou deixar aqui na descrição do vídeo o perfil dela também. O conteúdo dela sobre redação é muito bom. Então, ela sugere a seguinte estrutura para os parágrafos de desenvolvimento: que você tenha um tópico frasal, depois a expansão desse tópico e depois a apresentação de exemplos, certo? Como é que a gente organiza isso na prática? Então, o tópico frasal nós já estudamos nas nossas aulas, você pode procurar, tem muito material sobre tópico frasal aqui no YouTube. Então, o tópico frasal é aquela sentença, aquela frase que abre o seu parágrafo e que já apresenta ali o viés argumentativo que você vai seguir. Existem vários tipos de tópico frasal, né? Você pode fazer uma declaração, uma comparação, você pode fazer uma interrogação, certo? Vale a pena revisar esse conteúdo depois. Depois de apresentar esse tópico frasal, o que você vai fazer é desenvolvê-lo, certo? Desenvolver esse raciocínio apresentado no tópico frasal para dar corpo à sua argumentação. Isso é que é a sua argumentação, certo? É nesse ponto em que você vai usar dados, que você vai trazer aí, se você usou um tópico frasal com um recorte histórico, você vai trazer dados para mostrar quais são aí as causas ou consequências, depende de qual parágrafo você está escrevendo, para que esse problema social continue acontecendo na nossa realidade, ok? E a terceira parte desse parágrafo de desenvolvimento seria a apresentação de exemplos. Então, você pode usar exemplos, sim, na sua argumentação. O que é importante observar é a quantidade e o valor desses exemplos para a discussão feita, tá? Tem que ser efetivo, não vale encher linguiça aqui, colocando, por exemplo, todo o roteiro de um filme para usar como exemplo.
Nesse caso, é mais importante você pegar só um recorte, o trechinho do filme, às vezes uma fala, um trecho de música ou algo que aconteceu e foi noticiado na sua região, tudo bem? Então, essa estrutura ela é muito interessante para a organização desses 2 parágrafos. Lembrando que, se você está fazendo 2 parágrafos de desenvolvimento, no primeiro parágrafo, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai deixar um gancho, vai fazer um gancho para apresentar o segundo parágrafo de desenvolvimento, no finalzinho. E no finalzinho desse segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai abrir um gancho para a sua conclusão, no caso do Enem, para a proposta de intervenção, certo? E aí valem aqui aquelas dicas sobre o uso dos conectivos, para mostrar como é que você sabe encaixar essas ideias. Então, no primeiro parágrafo, valem os conectivos, por exemplo, que apresentam as primeiras ideias. Então, em primeiro lugar, é primordial pensar que, não sei, existem vários exemplos. No segundo parágrafo, você precisa mostrar que não é só aquela ideia que existe um outro argumento. Então, os aditivos, além disso, e mesma coisa. Temos uma lista aí com uma infinidade de conectivos a serem utilizados. Tudo bem até aqui? Espero que eu tenha ajudado a você a organizar o seu projeto de texto de desenvolvimento. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Olá, bom dia. Não, né?